Meu nome é Kise Morejon. Vou falar um pouquinho sobre a questão do conhecimento, da aprendizagem e do empoderamento pessoal das pessoas com deficiência. E da necessidade da sociedade entender o processo de inclusão dessas pessoas, que é um dos objetivos da Semear Inclusão na nossa sociedade. A inclusão começa não só na família, na escola, mas principalmente na sociedade como um todo, que tem o dever de aceitar as pessoas da maneira como elas são. Quando a gente fala isso, a gente fala não só da sociedade e da família, mas também da escola. Quando falamos em aprendizagem e conhecimento, nós falamos de um sujeito que aprende em casa, que aprende na escola, que aprende com a família e que aprende numa sociedade. E que essa sociedade seja inclusiva. Eu tenho uma frase de uma autora que se chama Glória Mendes, que ela dá pra gente uma noção do quão é importante essa questão da aprendizagem e da aceitação das diferenças. A frase é a seguinte: a criança que não é olhada não pode sentir o desejo de aprender, porque não sente do professor o desejo de ensiná-la. Então, nós, enquanto professores, precisamos ter o desejo de ensinar qualquer criança, independente da deficiência que ela possua, ela tem o direito de aprender. E nós temos o dever de fazer com que esse direito seja cumprido. Eu sou Simone Valdemarca, eu tenho formação acadêmica em pedagogia e psicopedagogia, atuo na educação especial já há mais ou menos 30 anos. Como eu vejo, como eu percebo a inclusão. Vou fazer agora um breve relato dessa minha percepção. Eu percebo hoje, atualmente, que são muitas as conquistas das pessoas com deficiência, são muitas as conquistas para que os espaços se tornem espaços inclusivos. As pessoas com deficiência têm lutado há muitos anos e têm conquistado uma legislação que ampara e que traz garantias de direitos importantes para essas pessoas. Porém, sabemos que essas conquistas, elas necessitam de avanços para que os espaços realmente se tornem espaços inclusivos. Porém, além dos espaços inclusivos, todos nós precisamos adotar posturas inclusivas, nós precisamos adotar discursos inclusivos, nós precisamos adotar, acima de tudo, atitudes inclusivas. E essas posturas, atitudes, discursos, eles têm que acolher a todas aquelas pessoas que apresentem deficiências permanentes, deficiências temporárias, também aquelas pessoas que não apresentam essas limitações aparentes, mas que apresentam suas especificidades, como, por exemplo, as pessoas com autismo, as pessoas com transtornos mentais, as pessoas que nós temos um alto índice hoje, das pessoas com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e outras especificidades que não cabe aqui relatar, tá? Portanto, para que essas conquistas inclusivas sejam e se tornem garantias de uma sociedade inclusiva, de espaços verdadeiramente inclusivos e igualitários, é imprescindível também que a gente assuma esse compromisso com essas pessoas com deficiência, que nós que estamos nesse momento como apoiadores
desse projeto e dessa visão inclusiva, que a gente assuma esse compromisso com essas pessoas e que a gente lute junto com eles para que os espaços sejam cada vez mais verdadeiramente inclusivos. E acima de tudo é importante muito lembrar, eu defendendo a área da educação como pedagoga, como psicopedagoga, deixo aqui meu recado para que os profissionais da área da educação assumam o compromisso e o despertar de uma pedagogia humanizadora, uma pedagogia que acolha a todas as pessoas, que respeite as características de cada um e que crie dentro dos espaços acadêmicos, escolas, universidades, nas empresas, nos espaços inclusivos, que crie essa oportunidade igual para todos, essa oportunidade de olhar o outro com as suas características específicas, mas acima de tudo olhar o outro com muito respeito e acolhimento. Eu sou Alex Garcia, pessoa surdo-cega com hidrocefalia e doença rara. Aqui estou para passar a vocês uma mensagem de fé, alegria, persistência, dedicação. Eu acredito fielmente que Deus nos mandou ao mundo por algum motivo. Apesar de todas as nossas barreiras, apesar de todas as nossas condições, que claro, são uma carga para a nossa vida, eu ainda acredito que é possível ser feliz, com muita dedicação, apoio familiar e organização de uma vida simples. Eu sempre digo, tenho 4 passos de sucesso. Primeiro passo, conhecer a si mesmo. Segundo passo, controlar as emoções. Terceiro passo, planejar. Quarto passo, orientar. São 4 passos sequenciais da vida que podemos desenvolver cada um individualmente. É claro que alguns terão mais dificuldades do que outros, mas de modo geral, esses 4 passos é um legado que eu deixei para as pessoas. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Quando lhe perguntam, quem é você? O que você responde? Provavelmente você responde o seu nome, a sua idade, a sua formação ou o seu trabalho. Mas o que te faz ser único? Qual é a sua história? E o que te motiva? E qual é o seu propósito? Descobrir as respostas para essas perguntas pode parecer difícil no começo e exercitar o autoconhecimento é a principal forma de alcançá-las. Quando você entende o que faz sentido para você, passa a enxergar o mundo com mais clareza e tomar decisões seguras, assumir riscos e evoluir. Só é possível evoluir quando você supera as suas limitações. Conhecer a si mesmo faz com que você se torne capaz de identificar os seus sentimentos e os dos outros e de controlar melhor as suas emoções. Só conseguimos compreender o outro e os seus sentimentos quando temos ciência dos nossos sentimentos primeiro. Ou seja, quanto maior a nossa consciência sobre os nossos sentimentos, mais fácil será para entender o sentimento do outro. Quando olhamos para a nossa própria história, passamos a ter consciência de quem somos, quais são as nossas forças e fraquezas. A nossa própria história é a nossa própria bússola. A partir de quem fomos, da nossa trajetória, dos resultados das nossas decisões, temos condições de enxergar para onde estamos indo. Em um rápido olhar, esse gesto pode até parecer egoísta, mas ele é justamente o contrário. Só quem consegue compreender seus próprios conflitos é capaz de olhar para o outro com uma genuína generosidade. Ao pensar sobre nós mesmos, deixamos de focar no outro e de tecer julgamentos. Quando olho para os desafios que precisei enfrentar na minha própria jornada, passo a ter um olhar mais empático sobre a história do outro e eu me permito ser mais ético
e mais amoroso com aquele que estão próximos. Em um ambiente profissional, esse olhar se torna ainda mais importante. Equipes formadas por profissionais conscientes sobre suas habilidades e competências, que possuem clareza das suas histórias, tendem a ter um olhar de atenção e empatia aos clientes, por exemplo, pois compreendem que ali, diante deles, há um ser humano que também possui uma história. Então, o questionamento que eu quero deixar aqui para você é: quem é você? Qual é a sua história? Você tem clareza? É essa consciência que você está trazendo para a sua vida? E para o seu eu do ambiente de trabalho? E para as relações com as outras pessoas? Eu espero que esse vídeo te inspire a sempre buscar, identificar e valorizar as lições de vida que pode aprender com a sua história e com a história das pessoas ao seu redor. Ensinar e aprender são elementos extraordinários e que dão sentido à nossa existência. Lembre-se disso.